No Clique Ligue de hoje, nós vamos mostrar de maneira transparente como é possível acompanhar de perto como os gestores públicos estão cuidando da sua cidade, do seu estado e do nosso país. A Lei Geral de Acesso à Informação, que vale a partir de maio desse ano, é mais um importante passo em direção à consolidação da democracia no Brasil. Quem está com a gente aqui no estúdio da TVT é a jornalista e ativista Daniela Silva, uma das criadoras do projeto Transparência Hacker, um dos projetos mais ousados e pioneiros no Brasil que une tecnologia e cidadania. Daniela, tudo bem? Tudo bom, Marcelo. Bom, obrigado por ter vindo ao programa de novo. É a segunda vez que você vem à TVT, ao Clique Ligue. Isso foi mais ou menos há 2 anos. O que mudou de 2 anos para cá? Nossa, mudou um monte de coisa de 2 anos para cá. A comunidade, a Transparência Hacker, porque a Transparência Hacker é um grupo de pessoas disperso pelo Brasil afora que se encontram na rede, né? Então, para começar, que a comunidade cresceu muito, né? A gente tem mais de 800 pessoas hoje que se encontram nessa lista de discussão, claro, com níveis de participação diferentes, tem bastante ouvinte, tem bastante gente trabalhando em projeto de política e de internet, de dado público, de forma mais direta. Então, acho que isso já é nós somos muitos mais agora, então acho que isso já é uma diferença bastante central. Fora isso, acho que a gente teve alguns avanços na linha de abertura para esse tipo de participação no poder público, né? Então, a gente tem, nesses últimos 2 anos, acionado várias conversas e vários tipos diferentes de parceria, nada muito consolidado, mas tem bastante interação acontecendo entre governo e sociedade nesse sentido, assim, mais do que eu acho que acontecia 2 anos antes, e posso dizer que eu acho que é a gente que está puxando esse carro, na verdade, assim, forçando a porta do governo ali para a gente poder participar mais diretamente dos temas públicos. E quais você acha que foram as principais vitórias até o momento? Eu acho que a Lei de Acesso à Informação é uma das principais vitórias até esse momento. Ela é fruto de uma articulação que já acontece há muitos anos, muito antes da Transparência Hacker existir. O nosso encontro com ela, na verdade, foi de levar a pauta dos dados abertos para dentro dessa lei. Então, dados abertos que significa que eu vou ter acesso à informação não apenas para visualizar, mas para poder construir novos projetos de um jeito facilitado, o que tem a ver com tecnologia e também tem a ver com prática política, né? Então, eu estou entendendo que quem está na outra ponta agora não é um cidadão que apenas quer ver um relatório ou apenas quer ver uma tabela. Ele quer usar essa informação para construir as suas próprias visões de mundo, porque afinal ele tem a rede, ele tem a internet e hoje a gente pode fazer isso com muito mais facilidade. E eu acho que essa lei é um extremo avanço, assim. O fato do Brasil não ter uma lei como essa até novembro do ano passado, quando ela foi finalmente sancionada, e até maio desse ano, quando ela vai estar em vigor, é um atraso democrático sem tamanho, assim. Mas eu acho que ainda, assim, tenho certeza que a lei sozinha não serve para absolutamente nada, né? Acho que a gente tem agora uma excelente desculpa para se articular mais ainda como sociedade para usar e cobrar a informação pública como uma forma de participar politicamente. Então, se a gente quiser fazer parte da gestão pública, isso é importante porque tem muitos temas que são relevantes para as nossas vidas, que estão ali concentrados dentro do governo. A gente precisa saber como as coisas funcionam, a gente precisa entender os processos políticos, a gente precisa saber qual é a efetividade das políticas públicas que estão sendo feitas. E para isso a gente precisa conhecê-las. Então, acho que agora essa lei serve, na verdade, para cutucar também a sociedade para que se organize, peça informação, use informação, que é a melhor forma de fazer essa lei pegar, de fazer a gente ter um ambiente mais saudável de informação pública transitando entre governo e sociedade a partir de agora. Daniela, você acha que transparência se ensina na escola? Na escola, como a gente conhece escola, prédio, professor lá na frente, aluno sentado, eu acho que se ensina muito pouca coisa hoje em dia, assim, sinceramente. Você acha que seria uma disciplina possível de ser passada para os alunos? Você acha que isso é uma coisa fundamental? Eu acho que tem muita coisa de consciência política que a gente podia aproveitar o fato de que está todo mundo junto na escola para construir e aprender junto. Eu não acho que isso é uma matéria que você pode ensinar para ninguém. Tudo que a gente tem feito de ação política em relação à transparência, tudo que a gente tem feito para usar a transparência como uma forma de agir politicamente, é bastante experimental. Eu acho que transparência é uma coisa que se aprende fazendo. Eu acho que transparência é uma coisa que mora na responsabilidade da sociedade e não apenas do governo. E que se a gente não se mexer para fazer alguma coisa em relação a isso,
simplesmente ela nunca vai acontecer, porque ter essa transparência só numa ponta, então ter uma determinada quantidade de informações publicadas pelo governo e ninguém na outra ponta olhando para isso, reutilizando isso, criando novas narrativas em cima disso, é a mesma coisa que não ter. Então, assim, se aprende na escola, eu tenho uma birra com o modelo escola do jeito que a gente conhece. Eu não acho que esse conceito, do jeito que a gente tem que aplicar hoje, transparência. O que é ser transparente hoje, quando você tem uma mídia como a internet detonando todas as práticas de comunicação como a gente conhecia antes? Ninguém sabe. Isso não se ensina para ninguém. Isso tem que ser uma construção coletiva, tem que ser uma construção colaborativa. Assim. Então... Tá. Voltando nessa questão do coletivo, como replicar essa experiência da comunidade hacker em outros cantos do país, em outros segmentos? Olha, essa é uma preocupação que existe na transparência hacker e assim, posso falar como indivíduo que eu me preocupo bastante com isso. Assim, eu acho que a gente não pode correr o risco de virar uma pequena elite de pessoas que entendem de tecnologia e que, por isso, são capazes de manipular informações de governo. E acho que a gente tem que sempre brigar para a nossa ação ser aberta, o nosso processo ser aberto, não apenas os produtos que a gente gerar estarem na internet para todo mundo ver. Uma coisa é muito diferente da outra. Um projeto que a gente criou no ano passado e conseguiu viabilizar e que existe agora é o ônibus hacker, que tem um pouco desse viés, tem essa ideia de a gente vai sair da nossa bolha São Paulo, Rio, Brasília, da nossa bolha lista de discussão e ir para os lugares e levar a ideia da transparência hacker. E também porque a gente tinha vontade de ter um ônibus, a gente quer ter um ônibus, vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Esse ônibus foi a soma de doações de várias pessoas. De várias pessoas. Então a gente financiou o ônibus pela internet, né? Em vez de ir procurar um grande patrocinador, ajuda a gente aí que a gente quer comprar um ônibus, a gente foi para a rede, lançou um chamado por um site que chama Catarse, é catarse.me, permite que você viabilize uma série de projetos que antes teriam poucos modelos para serem viabilizados. E quase 500 pessoas colaboraram para que o ônibus hacker fosse uma realidade. Assim. A gente conseguiu juntar, a gente tinha ali uma verba de R$40 mil, baseada numa pesquisa de Mercado Livre, do quanto custava um ônibus, conseguiu superar essa meta em quase 50%, então a gente juntou 58 mil de pessoas que estão espalhadas pela rede para fazer esse projeto acontecer. A gente já fez algumas viagens, a gente foi para o Rio de Janeiro, para o festival culturadigital.br, acabei de voltar do Fórum Social Temático, que é uma versão do Fórum Social Mundial com o tema da preparação para Rio +20, onde a gente estava atuando lá com o ônibus hacker. Então, a gente montou a rádio livre, aí já entra uma galera, bate na porta, pô, eu sou de rádio comunitária, não entende nada de transparência hacker, não conhece o que a gente faz, mas por outros assuntos já vão chegando perto da nossa comunidade, e a ideia é mais ou menos essa. Usar o ônibus como um espaço aberto de atividade, ir para os lugares e ver o que acontece, ver o que nasce, ver como as pessoas se articulam usando aquilo como plataforma. Né? Bom, muito bom. A gente está aqui via Skype com o Cláudio Weber Abramo, um batalhador para essa questão da transparência. Você está nos ouvindo bem? Ouço bem, sim. Ótimo. Bom, obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar via Skype. Você está em São Paulo? Você está onde? Estou em São Paulo. Eu Bacana. que agradeço o convite. Bacana. Então, deixa eu te colocar em tela cheia. Opa, peraí. Vamos lá. Cláudio, o que você achou quais são os impactos dessa lei a partir de maio? Como é que você acha que as coisas vão funcionar, se elas vão funcionar? Bom, veja, em primeiro lugar, essa legislação foi inicialmente sugerida pela Transparência Brasil em 2004, quando nós instamos o governo federal a apresentar um projeto de lei para regulamentar os dispositivos constitucionais que garantem o acesso à informação e obrigam o Estado a publicar informações, e o governo federal apresentasse ao Congresso um projeto de lei de iniciativa do Executivo para regulamentar esse acesso, porque o direito constitucional não estava garantindo o acesso, e não havia mecanismos, né, de fazer valer esse direito constitucional. Então isso foi aí em 2004, mais ou menos, e demorou até o ano passado para ser aprovado um projeto que acabou sendo, enfim, foi muito modificado no Congresso, na Casa Civil, etc., e, como você já mencionou, o projeto foi sancionado em novembro e entra em vigor em maio. Bom, esse prazo de novembro para maio, isso aí, basicamente, vai inviabilizar a aplicação esse ano para grande parte dos estados e municípios que têm condições de fazer isso. Por quê? Porque nem sequer foi previsto no orçamento. Então, a probabilidade é que
essa implantação, né, de alguma política de abertura de informação nos estados e municípios demore muito mais do que maio. Não é porque o maio é o prazo final que subitamente vai acontecer. Não é assim. Além do mais, tem um outro aspecto que me parece o mais fundamental nessa história, que a Daniela, inclusive, mencionou, né? É que a legislação sozinha, ela não vai, de repente, produzir uma abundância de informação. O que é o fator predominante no sucesso de uma iniciativa desse tipo é a demanda, é a procura por informação. E essa procura por informação é feita fundamentalmente, em primeiro lugar, pelos intermediários da informação, que são ONGs, a academia e, muito mais principalmente, a imprensa, né? Então, você vai ter diferentes graus, né, de demanda, dependendo muito das regiões e muito da riqueza dos municípios, né? E a gente não pode esperar que haja uma uniformidade na evolução tanto da quantidade quanto da qualidade da informação que será fornecida. Como eu disse, o fator fundamental é a demanda, porque o corpo político e o corpo funcional do Estado tem uma inércia natural, né, na modificação das suas práticas, mas há também muita resistência. E essa resistência não se vence sem pressão. Resistência, simplesmente porque existe uma legislação, não é suficiente, né? Uma legislação não é suficiente para vencer a resistência, a menos que se apliquem medidas muito fortes de punição a quem descumprir, o que não é muito provável. Então, eu diria que a expectativa é de uma melhora gradual ao longo de anos, não é uma coisa de meses, serão anos. Nos países que têm lei de acesso à informação há muito mais tempo, a disseminação tem sido lenta, né? E eu não acredito que se possa esperar algo diferente no Brasil. Além disso, no Brasil existe uma circunstância, né, como outros países subdesenvolvidos também têm, e é a seguinte: 80% dos municípios brasileiros dependem de repasse, seja da União, seja dos Estados, para sobreviver para o seu orçamento. Desses 80 e tantos por cento, metade, o que dá 41%, 42% do total, dependem de repasses em mais de 90% dos seus orçamentos. Agora, o que isso significa? Não é só uma questão assim de números. Significa que nesses lugares não há atividade econômica. Se não há atividade econômica, não há contraditório. Não tem contraditório econômico, não tem contraditório capital e trabalho, não tem contraditório político, e não existe nenhuma espécie de impulso natural que surge em lugar nenhum de checar, de questionar aquilo que o prefeito esteja fazendo. Nesses lugares é altamente improvável que haja qualquer espécie de progresso em prazo assim, menor do que uma geração ou duas. Cláudio, eu vou pedir só um intervalo. A gente vai fazer um pequeno encerramento desse primeiro bloco. Eu só queria complementar aqui com a Daniela. Daniela, como é que vocês podem ajudar nessa questão do software livre, dos softwares que estão disponíveis hoje no governo federal, para incluir esses pequenos municípios dentro desse processo de abertura dos dados públicos? Vamos responder rapidamente, mas a gente continua no próximo bloco. Você tem 1 minuto. Tá. Para começar, completando essa tríade aqui que o Cláudio falou, né? ONG, academia e imprensa, a gente tem comunidades de pessoas que usam, por exemplo, o software livre para construir projetos ligados à informação pública. A gente, por exemplo, a Transparência Hacker, construiu o Queremos Saber. Queremos Saber é um site que permite fazer requisições de informação pública. Um município que hoje queira receber essas requisições, só precisa ter o seu e-mail cadastrado no queremossaber.org.br. Será que ele quer receber? Então, eu acho que primeiro tem uma legislação e segundo tem muitas vantagens em abrir informação pública. É um jeito de compartilhar responsabilidade com a sociedade. É um jeito também de compartilhar poder. Isso definitivamente é complicado. Mexe na cultura da política como a gente conhece. Mas eu acredito bastante nessa mudança. Bacana, a gente vai voltar nesse assunto no próximo bloco. Obrigado, Cláudio, pela sua participação via Skype. Como os assuntos aqui no Clique Ligue sempre são abertos e transparentes, nós queremos saber a sua opinião. Aonde você gostaria de ver mais transparência na área pública?
Para participar pelo nosso portal, é só clicar na aba Participe ao Vivo. E também você pode participar e expor as suas ideias no nosso Facebook, que é muito fácil, que é Rede TVT, o mesmo nome do nosso Twitter. A gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já.